Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Família na Mesa, o podcast da família. Eu sou o Joe, junto com a minha esposa Joy. Nós apresentamos esse podcast e a ideia é realmente preparar um caminho, preparar uma mesa para você sentar com a gente e a gente conversar muito sobre o assunto que nós entendemos que tem uma importância vital na vida, família. Então o assunto família vai estar na mesa do início ao fim. Minha esposa Joy está do meu lado, linda, maravilhosa, gostei desse jeans. Um beijinho, pode dar uma pausa para um beijinho. Não, isso estava combinado, isso. Adorei. Eu quero sempre beijinhos. Como é que você tá? Expectativa para o episódio de hoje, animada? Como é que você vem meu hoje? Meu coração sempre acelera, episódio? Assim, nesse comecinho, assim, dá um friozinho na barriga. Como se estivesse fazendo vários, né? O segundo episódio, né? Meu coração sempre acelera. Enfim, 10 anos de Globo. Experiências da vida. Vamos falar hoje sobre um assunto, assim, muito importante, né? Que é a vida devocional em família e a importância da espiritualidade no lar. Uau! A vida devocional em família. Temão, hein? Temão, hein? Temaço! E para falar desse tema, a gente trouxe tem que pessoas... trazer gente graduada, né? Exatamente. Gente, né, assim, robusta. Amigos, assim, especiais demais, assim. Hoje a gente tá à vontade, mega à vontade, Exatamente. Né? Estamos na mesa na sala de casa, na mesa de casa. Com... Fala aí, amor, quem tá com a gente? Aline e Rafael Medina. Nossa, de pau. Isso aí. Estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Como é que tá a expectativa aí? Muito grande, estamos na expectativa aí. Estavam ansiosos? Deu friozinho na barriga? Imagina, a gente tá super acostumado, nossa agenda é cheia. Gente, que alegria estar aqui, muito bom. Que bom. Que bom, e acho que o mais importante, assim, é estar num ambiente que a gente está à vontade, com pessoas que nós amamos, conhecemos, e para falar de algo que importa muito, né? A vida devocional, a importância da espiritualidade no lar. Sim. E eu tenho certeza que essa conversa vai ser alimento para muitas pessoas. Eu tenho certeza que o que a gente trouxer aqui, você que está assistindo, você pode, assim, aumentar a tua expectativa. Eu estou já levantando a barra mesmo, assim. Aumenta a tua expectativa com esse episódio, porque esse episódio ele vai te trazer um cenário onde você vai entender por que é tão importante de você desenvolver e trabalhar a vida devocional, a vida espiritual em família, individualmente e em família. E você vai ter aqui dicas práticas, como você pode fazer, como você lida com os desafios. Então, assim, é o episódio para você realmente pegar o iPad e desbloquear a senha, pegar o celular, abrir o bloco de notas e anotar em algum lugar. Aulinha. Então, nós vamos conversar sobre isso, né? Então, nós temos muito para conversar, mas antes da gente entrar profundo no assunto, eu preciso fazer a parte que me cabe. Você tá no canal que tá começando. Então, assim, aquela pedinte, né, gente? Pedinte. Momento pedinte. Cara, assim, o canal tem 7 dias de vida. O primeiro episódio foi ao ar semana passada. Foi um episódio maravilhoso. Com a pastora Laura, falando sobre identidade e criação de filhos. Então, se você não assistiu, você precisa assistir. Não precisa ser agora. Termina esse episódio. Assiste depois. Mas é um canal que está começando. É um canal 7 dias de vida. Tem quantos inscritos, amor? 4, né? Eu, você e minha mãe? Meu Deus, eu não sei quantos inscritos tem agora. Meu pai e minha mãe também, a partir de agora. Tem mais gente chegando. Então, assim, se inscreve no canal. Faz seu comentário. Compartilha. Porque, assim, a gente é tão rápido para compartilhar coisas que talvez não mudam destinos, não mudam vida. E esse canal, esse conteúdo, é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado. Então, assim, eu te peço de verdade, não é só o pedinte aqui do momento pedinte, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, faz já a sua declaração aí de expectativa. Pô, esse episódio com o Rafael Medina, grande atleta das montanhas. Vamos falar sobre essa característica aqui. E a pastora Aline, que me edifica tanto, me abençoa. Se você conhece eles, ou se não conhece, pô, tô com expectativa para ouvir já esse vai tema, stalkear, vai ver que tem coisa boa aí. Vamos já começar no comentário aí, deixar a expectativa alta. E eu tenho certeza que o número de inscritos do nosso canal agora já tá aumentando. Está no maior número da história. Nunca esteve tão grande. Muito obrigado por você ter tomado essa decisão. Continue com a gente. Estamos aqui dando o nosso melhor e sempre nos esforçaremos para levar essa mensagem de família na mesa para o Brasil e o mundo.
Qual que é o tema de hoje? Vamos lá, amor. Nossa, Vamos ainda bem que você trazer fala bastante, essa né, Bento? pauta. Eu estou Cara, falante. Muito bom. Nós estamos aqui com eles, né? A Aline e Rafael, como eu já falei. A Aline é a esposa, né, do Rafael. É mãe do Gabriel, de 12 anos. Da Isabela, de 9. E do Murilo, nosso Maravilhoso. querido bebê. Muriloso. 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 De 1 ano e 7 meses, né, gente? Ela é formada em administração de empresas, teóloga e está cursando uma pós em aconselhamento pastoral, Olha hein? aí, hein? Quero dicas. Rafael é formado em administração de empresas, é pastor, é executivo, pai dessas crianças Atleta todas. amador, príncipe das montanhas. Amei. Exatamente, tem muita coisa Tudo aí. isso. Coisa Muito legal. boa. Legal, assim, eu já quero colocar a primeira pergunta, assim, com uma polêmica junto, gente, porque quando eu vi esse dado, eu fiquei um pouco chocada, tá? Vamos trazer aqui para nossa mesa. Segundo a fonte John Blake, o pesquisador-chefe da Sociedade Bíblica Americana, ele diz que apenas 10% dos cristãos americanos leem diariamente a Bíblia. Uau. Então, Muito assim, eu li de novo, assim, e de novo, porque eu fiquei um pouco chocada, né? E assim, se olhar para o Brasil, talvez, se alguém fizesse essa pesquisa, Pode ser talvez que- o número seja menor. Exatamente. Então, é muito louco. Então, queria até te perguntar como que você vê esse dado chocante, né? E como que é para você uma vida devocional, né? Como que essa vida ela se desenvolve? Sim, quando a gente escuta, né, informações como essa, primeiro vem esse choque, assim. E depois a gente começa a pensar um pouquinho o porquê. Por que será que isso acontece? Né? O que está acontecendo na sociedade hoje que as pessoas estão deixando de lado uma parte que é essencial da nossa vida, que é a espiritualidade, a conexão com Deus Criador. Sim. Até coincidência, ou não acredito em coincidência, hoje eu estava conversando com uma amiga justamente sobre isso. Uhum. E ela falando que eu me sinto bem fazendo obras, eu ajudo, e eu tenho a minha rotina de ajudar uma ONG, e de vez em quando eu vou na igreja onde eu quero. Eu falei, tá, isso é muito legal, né? Ajudar, né? Ir a uma igreja. Mas e o que você faz quando você está em casa? Como é que você se conecta com Deus na sua casa? Porque a gente passa uma boa parte do nosso dia em casa, com a nossa família, com os filhos, com o marido. E nesse tempo, o que você faz em casa? Ela ficou pensando, eu falei, nada. Nada. Para alimentar a minha espiritualidade, a minha conexão com Deus em casa, eu não faço nada. E aí eu fiquei pensando nisso, a Joy, né, com a pergunta agora, excelente pergunta. Falei, então eu acho que esse é um dado que reflete a sociedade que a gente vive hoje. Uma sociedade extremamente acelerada, com relacionamentos rápidos, sem conexão profunda. E isso reflete o nosso relacionamento com Deus, né? Então, esse dado, para mim, eu vejo exatamente isso. E aí vem o nosso desafio. Como que a gente transforma essa realidade? Como que a gente pode ser um agente de mudança para que essa informação seja transformada? Que é isso que a Igreja de Jesus faz. Ela é luz para o mundo. Ela mostra o caminho para esse mundo para mudar a realidade. Sim. Como que a gente faz isso? E tem sido um desafio para nós. É para todos nós. Né? Para todos nós. Porque a nossa vida, nós somos multitarefas, nós somos multifacetados. A gente está em todos os lugares, assim. Na correria, né? Na correria. Um minuto. E aí? Como é que a gente consegue adaptar a nossa rotina de uma maneira que essa parte não seja negligenciada? E é isso que a gente tem descoberto, né, Rafa? Durante esses últimos anos, assim. Porque Até então fazemos parte desse índice também. sim, Né? Tivemos que nos já posicionar. fizemos parte desse De índice. ler a Bíblia esporadicamente, Exatamente. né? E não diariamente. Assim, por mais que seja um dado chocante, é muito louco que é tão comum as pessoas não lerem a Bíblia consistentemente que a gente talvez... É um dado que é para ser chocante, mas a gente não tá mais chocado, assim, tão chocado, assim, né? Porque era para ser uma coisa
É um Sério? É um óbvio, Ninguém né? lê? Uma obviedade. Não, Um ninguém cristão lê. ler a Até Bíblia é porque a algo óbvio. própria Bíblia fala, medite na palavra de dia Dia e e de de noite. noite. Então não é todo dia, é todo dia e ainda mais de uma vez. É né? o tempo todo. Porque imagina, durante o dia, tantas coisas nos distraem, nos influenciam, tantas vozes entram. Sim. Acho que esse conselho, né, de Deus para nos manter na rota é muito bom, né? De meditar de dia e de noite, né? E até eu quero aproveitar esse gancho desse versículo para perguntar, como que é a rotina de vocês? Assim, o Rafa puder dizer um pouco como que ele faz essa rotina devocional, como que a Aline faz na prática, como que vocês desenvolvem a rotina devocional, entendendo que vocês estão fazendo parte desse time que nós também fazemos parte, do esforço de quebrar essa cultura Sim. e fazer disso ser uma prática. Como que vocês fazem? Bom, essa parte da rotina, na verdade a gente tem a nossa rotina individual, né, de leitura da palavra, de leitura devocional. A Aline sempre foi mais disciplinada do que eu nesse ponto. De algum tempo para cá eu tenho se desafiado a isso. Até porque se você não se alimenta da palavra de Deus, dificilmente você consegue ter um relacionamento profundo com Deus. E a palavra de Deus, ela é tão incrível, ela é tão poderosa que quando você mergulha nela, você começa a vivenciar isso, começa a transformar o seu espírito, começa a transformar a sua alma. Então você muda, ela te transforma de dentro para fora. Então, hoje a gente estou com um grupo de WhatsApp que você sabe, eu comentei com você, e eu iniciei esse ano e isso me desafiou, John, a ter esse compromisso com as pessoas, de levar isso como pastores, de levar a palavra de Deus. E esse compromisso de levar a palavra de Deus tem sido mais transformador para mim, acredito, do que para as pessoas. Eu sempre compartilho, né? E quando a gente pensa que isso não está tendo efeito nenhum, a gente sempre ouve uma pessoa assim, Rafael, não para. Está sendo uma benção você compartilhar. Obrigado. Esses dias eu estava na igreja, eu gravei um vídeo, te comentei como é difícil para mim às vezes gravar um vídeo, né? No Insta. E a pessoa falou para mim assim, pastor, não para de gravar seus vídeos. Eu falei, uau. Às vezes a gente tem a impressão que ninguém está vendo. Né? Então, essa prática individual faz com que a gente se una e a gente consegue transmitir isso para dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Mas é algo bem particular, que cada um de nós tem que buscar. Sim. Entendeu, João? Você é uma pessoa mais diurna, mais noturna para esses momentos? Eu sou mais diurno. Início do dia? Início do dia. Tanto para exercício físico, quanto para leitura da palavra. E você, Aline? Eu sou uma pessoa mais noturna. Meu Deus. Mas... Minha esposa é igual. Eu sou a hora que todo mundo vai dormir. Isso. E a casa tá um silêncio agora. gostoso. É agora. É que não é muita opção, né? É o que sobra. Era isso que eu ia falar agora. O que acontece quando você tem filhos? A rotina muda a cada ano. Exato. As crianças agora estão no novo Outra horário fase, na né? escola. Tem o pequeno agora. Então, assim, a gente... todos os dias eu acordo, vou fazer... Não, eu faço o que dá para fazer de acordo da rotina do dia, né? Mas a minha preferência é sempre à noite, né? Quando já foi todo mundo dormir, aquela casa tá um silêncio, você já viveu o dia. Isso. No momento que a gente para refletir o que aconteceu, eu gosto mais. Porque de manhã demora um pouquinho para pegar no tranco, né? Para mim tem que ser de manhã, porque o dia às vezes é tão cansativo. E aí eu chego em casa, eu quero ter meu momento com as crianças, a gente faz o nosso momento devocional. Temos o nosso momento de mesa também ali, quando a gente está jantando, que é fundamental. Isso tem que acontecer. Depois a gente vai compartilhar, né, ao decorrer da conversa, alguns segredos também para esse momento de mesa. Sim, que a gente teve legal. que mudar, teve que ajustar algumas coisas também. Porque é o que você falou, John, são muitas distrações hoje em dia. Muitas. Não só para nós, principalmente para as crianças. Sim. Né? Essa parte de eletrônicos, enfim. Muito. Então a gente precisa se posicionar e colocar algumas regrinhas também para funcionar. Eu acho que o princípio é, você precisa desse momento. Qual momento você vai ter durante o dia? Tem Não dia importa. que acontece algum imprevisto de manhã, não dá para ser de manhã, mas você já ter em mente que à noite vai ser o meu momento, hoje. Aham. Entendeu? Ele não é... Tem Negociável. princípios que são isso. inegociáveis. Dá para negociar. No meu Não dá. caso, funciona bem pela manhã, porque aquilo fica no meu coração o dia inteiro, cara. Então, eu tô trabalhando, às vezes eu tô em reunião, e a palavra tá ali, sabe? Aquele versículo que eu li pela manhã vai até a noite. Então, o Espírito Santo vai trabalhando e a gente compartilha até durante o dia com algumas pessoas. Fala, Deus falou comigo sobre isso. Sim. E é muito bom. E é muito legal, já emendo numa próxima pergunta, que é para entender um pouco dessa diferença, né? Igual a gente está aqui, né? Falando, a Joy é super também noturna, igual a Aline, o Rafa mais diurno, eu hoje,
Eu vou falar, né? Ai, tô segurando, vou falar. 5h30 da manhã acordei pra ir treinar. Uau, Parabéns a Deus. Encheu a parabéns, boca pra falar que Príncipe acordou das 6h30 da montanhas. manhã. O Príncipe da Montanha está me encorajando. Já vou contar essa história. Fica com a gente no podcast pra você entender o que vai acontecer. A gente tem uma história aqui dos nossos trail running, trekking. Tá demais. Mas pra mim funciona melhor de manhã também. Mas cada pessoa tem um formato. E eu queria perguntar um pouco pra vocês, né? Aline, como que você se conecta mais? Legal, à noite. Mas você tem uma preferência, assim, de escutar, ver um vídeo, ler, tomar nota? Como que funciona pra você na prática, assim, esse tempo de conectar com Deus? Sim. Qual é o formato que mais... E o Rafa também, depois, se puder complementar. Eu gosto muito do silêncio, porque a minha vida é muito barulhenta durante o dia todo. Né? São 3 crianças em casa. E tem sempre alguém... A minha casa é muito movimentada. Tem sempre alguém em casa. Então, eu prezo muito esse momento do silêncio. Né? Eu gosto de entrar lá no meu... Eu tenho um canto lá em casa. Eu até compartilhei esses dias no meu Instagram. E eu criei um canto também ali de oração. Até o Murilo adora sentar ali no meu cantinho de oração. Ele deita, levanta a perninha, fica lá. E eu preciso ter esses espaços determinados. Aqui é o meu espaço que eu chego, fico em silêncio para ouvir. Porque a gente não consegue parar para ouvir durante o dia. A gente senta na presença de Deus para orar e a gente fala. Porque a gente está acostumado. Pede. Então, o silêncio me ajuda a ouvir. E eu até compartilhei com o Rafa essa semana esses meus momentos por conta do grupo, né, de WhatsApp, que a gente vai falar um pouquinho depois. Eu tenho vivido experiências incríveis ali. De você estar na palavra de Deus, no versículo que você já releu. De repente, o Espírito Santo fala algo ali que você fala, uau, eu nunca vi isso. Só que para você ter esse tipo de experiência, você precisa do silêncio, do parar e ouvir. E é incrível como Deus fala com a gente, assim, dessa forma. Então, tem gente que faz o devocional com música, tem gente que... E tá tudo certo. São maneiras de você ter... Não tem, porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. O Rafa já é música. Ele entra num carro, ele já liga a música, ele já vai gritando. Ele super alto, assim. Eu gosto de ouvir os instrumentos. Alto, gente. Ele é Vocês são irmãos, barulhento. Não, vocês são irmãos, não é possível. Extravagante. Ele é assim, o Rafa é assim. Eu já indo no carro e falo, baixa um pouquinho. Tá um pouquinho alto o som. Dá uma segurada. Mas eu quero ouvir aquele solo, aquele detalhe ali do baixo. O solo ali da guitarra, ele aumenta mais ainda. Eu falo, rapaz, pra quê? E os meus filhos estão bem parecidos comigo, eu sou orgulhoso disso. Então, vocês entendem que a minha vida é barulhenta, né? Eu preciso, preciso Sim. do silêncio. E não tem um formato certo. Acho que o que leva o devocional a ser um momento bem feito é você ter a intenção de estar ali para dedicar um tempo para Deus. Que devocional é isso? É um momento de devoção. Estar na presença. Estar na presença. Estar presente, né? Estar 100% ali, sem distração. Não, e eu já quero entrar nesse assunto, né? Que é recente. Sim. Eu tô no grupo, né? Que você criou esse ano, ativou esse ano de plano de leitura bíblica, né? Para o ano de 2024. Tem várias mulheres lá fazendo, né? Sendo edificadas, sendo abençoadas, sendo alcançadas, né? Pessoas que nunca leram a Bíblia, inclusive, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ler inteira a Bíblia, estão nesse projeto. E, além disso, tem o seu canal no YouTube, onde você tem postado suas mensagens, que são lindas, por sinal. Muito Eu legal. tenho comentado com o Joe o quanto tem me edificado. E eu queria saber de você quando, né? Como que isso nasceu no seu coração, né? Com qual clareza de propósito que isso chegou até você? Sim. O ano passado eu estava com alguns grupos de discipulado com mulheres. E mulher tem uma rotina muito intensa, né? De quem trabalha fora, aí chega em casa, é aquela jornada dupla, e tem filho, marido, muitas estudam. Então, eu entendo que manter uma rotina devocional é muito desafiadora para quem, na realidade da mulher, né? E aí, eu estava com alguns grupos de discipulando algumas mulheres de forma individual, e eu ouvia sempre a mesma queixa. Eu não consigo ter esse tempo, eu já estou cansada, eu não consigo arrumar minha rotina para ler a Bíblia. E aí, nos nossos momentos ali de discipulado, elas falavam, mas quando eu estou aqui, eu me sinto encorajada,
Se tem alguém me ajudando, eu consigo. Eu falei, opa, tem um padrão aqui, né, acontecendo. E aí eu estava num discipulado individual com uma moça, e ela falou assim, ai, foi tão bom esse ano que a gente passou junto, porque eu comecei a ler a Bíblia. Uma ajudando a outra aqui, fluiu. Eu ouvi o Espírito Santo de uma maneira muito clara, falando para mim naquele momento, crie um grupo de leitura da Bíblia. Bom, simples assim. Simples. Mas foi na hora, eu falei para ela, você não tem noção o que Deus mandou fazer esse ano. No próximo ano fiz, aí liguei para uma amiga, ela me ajudou, a gente criou o grupo e lancei. E para minha surpresa, eu vou confessar aqui, eu achei que ia estar no grupo eu, a minha mãe, as minhas primas, porque elas seriam obrigadas a entrar, porque elas não têm escolha. A expectativa do canal do YouTube também é esse. E mais mais meia dúzia, que gostam de mim. Eu falei, não tem problema, a gente vai ler a Bíblia junto o ano. E foi assim, tem mulheres de fora do Brasil, hoje... A gente nem sabe como tá chegando. Eu não sei, exatamente. Eu não sei como tá chegando esse link. Mas a verdade é que ele chegou e o que Deus tem nos mostrado? Há uma necessidade. As pessoas estão com sede. As pessoas estão com fome de Deus. E, infelizmente, a gente não tem encontrado quem dê esse alimento. Né? Quem ajude eles a chegar na fonte, né? Com qualidade também. Com qualidade. Sem distorcer a mensagem, exatamente. Tirar benefício. Isso. Exatamente. Então, assim, eu não estou oferecendo nada demais ali. Eu não estou oferecendo... Leitura bíblica. Exato. É a gente vai se unir para ler a Bíblia. Pureza, né? Puro. E eu vou te ajudar nesse processo. Todo dia eu levo uma mensagem pastoral. Não é um grupo de estudo teológico, não é. É um grupo de uma mensagem pastoral. Por quê? Porque tem mulheres que não são cristãs lá dentro. Tem mulheres que não sabiam que Bíblia comprar. Eu ajudei muitas mulheres a comprarem a primeira Bíblia. Que legal. Isso é só o preço, Senhor que faz, sabe? Não tem preço. Então, nasceu dessa necessidade que as mulheres traziam para mim nos discipulados, né? E isso foi o que o Rafa falou. Quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, a gente é muito mais abençoado do que quem recebe. Isso tem gerado em mim um compromisso. Uma ativação. Não, ativou muitas coisas em mim. Reativou, na verdade, muitas coisas em mim. Então, tem sido assim. E aí, nesse momento do secreto ali, que eu preparo a mensagem, que eu vou tendo experiências com Deus que não tem preço. E é só o momento devocional que traz. Você pode ir num culto, você vai ter experiências lindas no culto. Diferentes. Né? Mas o que você vive no secreto não tem igual. Você não consegue comparar com nada. Muito legal. E eu ouvindo rapidamente o que você estava comentando agora, que eu acho que é legal para a gente trazer para a audiência, que está começando, né? A pessoa quer começar a ler a Bíblia, a ter uma experiência devocional. Como que ela pode, de alguma forma, as pessoas que talvez estejam interessadas nesse momento assistindo esse episódio, participar desse grupo? Tem algum caminho? Lá no seu Instagram. A gente consegue deixar o link. A gente consegue colocar o link aqui na descrição. Sim, consegue. E aí as pessoas podem entrar. É um grupo aberto, as pessoas entram. Clicou, entrou, recebe todo dia um direcionamento. Lembrando que o meu grupo bíblica. É para mulher. Ok. Né? E o grupo do Rafa já é um grupo geral. Para homens e mulheres. Né? Eu gosto de trabalhar com as mulheres. Eu acho que a gente se identifica na linguagem, no dia a dia, nos conflitos. Eu gosto de trabalhar com as mulheres. E aí tem um grupo que o Rafa está fazendo, que já é mais que legal. Então, geral. Sendo vai super prático aqui, né? Vamos deixar esses dois links aqui no na nossa descrição. E você que quer participar de um grupo, você é mulher, né, amor? Quer participar de um grupo para leitura bíblica, para receber uma palavra, clica aqui e já deixar bem claro, ó, grupo para mulheres, leitura bíblica, pastora Aline. Dá para correr e acompanhar, né? E o devocional do Rafa, que eu faço parte, cara, que vem imagem, vem texto, vem áudio. Pô, vocês estão entendendo? É uma entrega altíssima o devocional do grupo do Rafa, porque... E olha, eu vou confessar. Se o cara não gosta de ler, ele dá o play no áudio. Se o cara não gosta de dar o play no áudio, ele lê. Se o cara não gosta de nada, ele pelo menos vê a foto. E aí torce pra Deus falar alguma coisa com a foto. Mas, John, isso é inspiração do dela. Olha, você tá copiando o que ela já faz no dela com excelência, entendeu? Eu não sabia, porque eu não entrei no grupo das mulheres. Até fazendo uma declaração aqui, minha esposa é minha inspiração. Uau. Então, assim, no final do ano passado, eu também estava nessa momento dúvida. Ternura. E até falando um pouquinho como Deus fala nos devocionais, Deus usa ela, Deus fala com ela e ela compartilha comigo. Rafa, Deus falou comigo assim. Uau. Aí aquilo entra no meu coração, eu falo, deixa eu pesquisar disso aqui, que eu quero beber dessa mesma água. Então, assim,
Acho que a gente já conversou algumas vezes, mas Deus te usa muito para falar comigo. Quando você Amém, amor. compartilha comigo. Você também. Tudo que Deus tem falado no lugar secreto contigo. Que lindo. Obrigada, Isso é viver família, né? Isso é viver família. Esse Troca, né? essa troca, esse compartilhamento, né? Sim. E a gente vive um pouco disso também, de o que Deus está falando com você nesse momento, o que Deus está falando comigo. E juntos a gente anda, né? Olhando para a mesma direção daquilo que Deus está É muito falando. importante. Sim. Porque se o casal, né, vamos, assim, não tem esse ambiente de troca e de conversa sobre as coisas de Deus, cara, vai cada um para uma direção, vai cada um para um lado. E é um pouco do tema de hoje, né? É a importância da espiritualidade dentro de um lar. Eu não consigo nem imaginar o contrário. Porque é tão visceral a espiritualidade, ela é tão base. Você tira esse elemento do Que lar, eu não sei, não dá nem como para dizer seria. se aquilo é lar, Eu não sei. né? Talvez é um lugar onde pessoas dormem. Porque a gente conhece a fonte da paz, né? Sim, então, sim. um lar que não tem isso, eu não consigo imaginar, assim, né? É A complicado. tensão. Ainda mais sendo pais de 3 crianças, que é tão desafiador. Não é fácil. Nós temos muitas histórias de superação, de dificuldades que passamos com nossos filhos, provas mesmo que se não fosse essa espiritualidade para nos amparar, sabe? Nos fortalecer nesses momentos, teria sido muito mais difícil. Sabemos que foram momentos que construíram quem nós somos hoje, mas isso é fundamental para tudo, para a gente viver no mundo que a gente está, enfim, com E você todos os lembra desafios. de alguma história, assim, pra gente aprender e relembrar Sim, que a espiritualidade foi fundamental para sustentar vocês como Sim. casal e família? são várias. Eu vou até pedir ajuda para a Aline. Qual que você acha, amor, que a gente teve uma experiência profunda, assim? O que aconteceu comigo em 2016 foi bem forte. Você quer contar? Seria interessante. Em 2016 eu passei por um processo muito difícil de enfermidade. Uma complicação de uma cirurgia que eu fiz. E quase, né? Papai do Céu me chamou, né, Rafa? E naquele momento ali que eu estava no hospital, naquele processo, indo para uma segunda cirurgia em 10 dias, nossos pastores, família, amigos chegaram ali, né? E o Rafa conta o que eles viveram ali de clamar ao Senhor mesmo pela minha vida. E se não fosse Deus no momento desse, né? Como é que você faz? Como é que você passa? Como é que você supera tudo isso, né, Rafa? Foi tudo muito rápido, foi tudo Foi. muito As Enquanto- notícias esperado. pegam de surpresa. Sim, de surpresa. 10 dias depois de uma cirurgia, uma complicação, uma internação de emergência. E aí foi quando o pessoal se juntou, né? Foi. Após essa complicação que ela teve, a gente voltou para o hospital, ela não estava se sentindo bem. E nós ficamos, se eu não me engano, 2 ou 3 dias fazendo vários exames. E no último dia, quando a gente estava pronto para sair do hospital, eu lembro que eu estava arrumando as malas no quarto. E ela tinha feito pela manhã um último exame de endoscopia. De repente, entra 2 enfermeiras com a cadeira de roda, falando: Aline, eu estou te levando agora, eu preciso que você se troque, porque você vai para o centro cirúrgico agora. Uau. Imagina, a gente com a cabeça de que a gente ia As sair crianças daqui a alguns pequenas, minutos, é. as crianças pequenas, e em 30 minutos a Aline estava na mesa de cirurgia de novo, sabe? E a gente sem entender nada, e ligando para a família, a ficha não tinha caído, e os nossos pastores foram, os familiares foram para o hospital, e a Aline já estava na sala de cirurgia, eu nunca esqueço dessa cena. A família inteira, junto com os pastores, se ajoelharam naquele quarto. E começaram a clamar ao Senhor. Tanto que o hospital parou ali naquele momento. E aquela sensação, sabe? Arrepiado. Uma sensação de morte mesmo, sabe, John? Pesado. Pesado, Pesada. Foi pesado. Algo muito ruim. E Deus deu livramento para a vida da Aline. Eu fico até emocionado porque foi um momento difícil. Mas como eu falei, são momentos que nos trouxeram até quem nós somos hoje. E São que a experiências. base, né, da espiritualidade... A base foi fundamental. Não, Se se não você tira fosse- Deus e tira essa fé, fica o quê, né? Ficar na- Fica desespero, Exatamente. fica... Exatamente. E fica morte. Fica Exatamente. morte. Não tem palavra de Exatamente. vida, né? Então foi uma experiência assim que mexeu muito conosco. Acho que foi uma das principais. Depois tivemos outras com Sim. as crianças também desafiadoras, mas eu posso dizer que até como marido, né, eu quase fiquei viúvo ali. Você vivenciou um outro lado Foi. e ela na E maca. é engraçado que é tudo tão louco ali naquele momento que Rápido. só depois de alguns dias que realmente a ficha caiu. Eu tava ali entendendo o que estava acontecendo, mas só depois, até Ó. mesmo conversando com o médico, que eu falei, Uma foi muito sério, gravidade, foi né? muito sério. Sim. E Deus deu livramento.
Então, o que nos sustentou, não só a mim, mas a família como um todo, né? Sim. Foi o Senhor. E o que vocês podem, nesse momento, usar como vozes de esperança para quem está ouvindo, que talvez está enfrentando uma doença, uma situação difícil, uma notícia ruim, de vocês podem dar uma mensagem de esperança para quem está assistindo nesse podcast e está vivendo uma situação difícil na família? O que vocês poderiam dizer para essa pessoa? O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. Ele tem tudo nas mãos dele. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém. Independente de quais são as circunstâncias. Naquele momento eu não entendi o porquê que eu estava passando aquilo. Hoje, olhando para trás, eu tenho uma clareza muito maior do amor de Deus e do carinho de Deus, do cuidado dele e como nós saímos maiores dessas experiências. Então, não desista. O Senhor é contigo. É isso que eu tenho para dizer. Amém. Amém. Eu tenho uma pergunta em relação a... Rafa, na sua visão, o que impede, ou quais seriam os desafios, né? A Aline pode complementar também, obviamente fica super à vontade, mas o que impede, quais são os desafios que uma pessoa enfrenta quando ela deseja iniciar uma prática devocional? Porque a gente está tentando aqui, de alguma forma, também ajudar as pessoas a começar. Sim. O vida devocional, o que é? Está muito claro. A espiritualidade, buscar a Deus, ouvir a Deus, parar, escutar, diminuir os ruídos externos e ouvir o que Deus está falando com a gente, ler a palavra, se alimentar. Mas o que impede as pessoas de começarem? Por que tanta gente não faz? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Quais são os desafios que fazem as pessoas terem tanta dificuldade de começar? John, como eu falei, a gente conversou um pouco no início, são várias as distrações que o mundo oferece hoje. TV, notícia, você liga o rádio, e se você deixar, você mergulha naquilo e isso estafa a sua alma de uma forma que quando você chega num lugar para descansar, ao invés de você se debruçar sobre a palavra de Deus, para aquilo alimentar o seu espírito, às vezes você vai para o Instagram, para o WhatsApp, que é muito mais fácil. Isso, de certa forma, te relaxa também. Só que isso não é fundamental. Então, acho que o primeiro ponto é pedir para que Deus ajude você a mudar essa chave em você. Primeiro você tem que entender isso, mas talvez ali só com a sua força você não consiga. E por muito tempo comigo foi assim. Eu tive dificuldade. Hoje a rotina que eu tenho de devocionais, nem sempre foi dessa forma. Eu precisei da ajuda de Deus. Mas você precisa de disciplina e entender o benefício que aquilo vai trazer para sua família. Isso. Não é mais só para você. É para o seu contexto todo. É no trabalho, é onde você for. Sabe? O seu eu do futuro. Exatamente. Entendeu? Então, principalmente essa questão de disciplina. A gente precisa virar a chavinha e falar, isso é importante para mim, eu preciso ter esse momento. E às vezes a gente se cobra até demais, fala assim, não, eu preciso ter 1 hora de devocional. Não, que seja 5 minutos, John. Que comece com 5 minutos. Né? Faça aqueles 5 minutos e aos poucos você vai aumentando. Porque quando você começa a se debruçar, o Espírito Santo começa a ministrar no seu coração a palavra e vem a revelação, salta a revelação da palavra de Deus para você e você mergulha, você fala, uau, eu não sabia que era tão bom assim. Você começa a descobrir tesouros escondidos na palavra de Deus. Riquezas. Que só quando você... Exatamente. São riquezas que estão escondidas ali, que só no lugar secreto você começa a vivenciar. Sim. Muito bom. Muito boa resposta, sem dúvida. E tratando, assim, né, no âmbito geral, assim, da família, de alguma forma vocês acabam inspirando, né, os filhos. Sim. Né? E quais são os sinais que vocês conseguem enxergar, né, do exemplo pelo comportamento, do que vocês fazem, o que tem já começado a refletir na vida deles? A gente reconhece que nós somos muito abençoados, né, com os filhos que Deus nos deu. Assim, as crianças são muito especiais. E eles têm a gente como exemplo. Né? Claro que eles têm exemplos na família, na igreja, nos amigos, mas os pais são os principais, assim, exemplos, aquelas pessoas que eles vão olhar e vão se inspirar. Referenciais. Quando a gente entende isso, a nossa responsabilidade aumenta. Porque, né, eu sempre me pergunto, o que meu filho, ao olhar essa minha atitude, o que ele vai aprender? Será que ele vai reproduzir isso daqui que eu estou fazendo? Então, a gente começa a se policiar mais. As crianças, hoje, têm um entendimento, né, amor, dessa questão da espiritualidade muito, muito maior a partir do momento que nós nos posicionamos em casa. Sim. Com algumas mudanças de atitude.
E eu preciso falar de onde isso surgiu, né? Como que a gente começou. Eu nasci numa família cristã, o Rafa também. Só que a nossa família não tinha a prática de estar na igreja, frequentar, estudar, ler a Bíblia. Não tinha. Era uma família cristã que ia no culto aos domingos e estava tudo certo. Quando os nossos filhos nasceram, nós estávamos já exercendo o ministério dentro da igreja. Então, nossa vida, nossa rotina e realidade espiritual já era outra. Porém, Deus não tem neto. Deus tem filhos. Então, os nossos filhos precisam ser evangelizados. E eles serão através do nosso exemplo, da nossa pregação. Isso começa em casa. E isso eu aprendi quando eu liderei o Adai Kids, que é o Ministério Infantil da nossa igreja. A igreja, quando ela começou, estava tudo no início, né? Quando nós plantamos a igreja, junto com os nossos pastores, tudo. Estava tudo muito no início. Então, eu precisei estar ali à frente do Ministério Infantil. E ali eu aprendi a importância do evangelizar as crianças. Era algo que eu não... Sabe quando você nunca tinha parado para pensar nisso? Criança não nasce sabendo o plano da salvação. Você tem que sentar e explicar. Literalmente desenhar, né? Criança não entende sobre pecado, sobre o que Jesus fez, quem é Jesus. Vida eterna. Não entende. Não entende que as atitudes dela vão refletir em algo. Não entende. E o Ministério Infantil da igreja me virou uma chave, assim. E eu falei, caramba, eu preciso fazer isso com os meus filhos, né? A gente precisa fazer com que eles entendam tudo isso. E aí, um dia eu estava em casa, quando saiu a Bíblia no celular, assim, a gente meio que migrou, porque eu ia para a igreja com mala das crianças, a minha bolsa, aquele monte de coisa, assim, e a Bíblia sempre no celular, a Bíblia está aqui, está indo. E aí, teve um dia, a Isabela tinha 2 aninhos, quase 3. Eu estava com ela no culto, e aquele dia eu quis levar a Bíblia. Eu estava sentindo falta, gente, nunca mais trouxe a Bíblia para a igreja, vou levar. Na hora que eu sentei, eu já até contei isso para as mulheres, coloquei a Bíblia na mão, ela chegou assim, mamãe, que livro é esse? Uau. Eu olhei assim, que livro é esse, filha? Filha, essa é a Bíblia. Ela, tá. Aquilo me virou uma chave, assim, que eu falei, é isso. O evangelizar, o ensinar, tá aqui. Porque eu leio a Bíblia no meu secreto, mas a minha filha não vê o meu secreto. Uau. Entendeu? Eu falei, então a inspiração precisa ser a gente mostrada, precisa intencionalmente comunicada, né? No lar. Exatamente. É intenção. Então, assim, quando se trata das crianças, né, desse momento devocional, do inspirar, do trazer isso para casa, a gente precisa ser muito intencional. Tem algo que eu aprendi com as professoras, né, do Adai Kids, eu aprendi demais com elas, aliás, nesse momento. São mulheres incríveis, assim. Tem um livro que apresenta, da Raquel Campanhã, que é Revolucione o Ministério com Crianças. Eu até trouxe esse dado aqui, porque é muito importante. O maior desafio ela traz esse livro, né, nos próximos 20 anos, é alcançar e influenciar essa geração. Por quê? Porque é uma geração que está totalmente bombardeada por informação, por tudo. É uma geração que não adianta mais você chegar e falar, olha, você precisa ir para a igreja. Eles vão te perguntar, por quê? Por que eu preciso ir na igreja? Se Deus está em todos os lugares, sabe? É esse nível de questionamento que essa geração faz. Então, o desafio dos próximos 20 anos é exatamente isso. E esse livro ele vai apresentar uma pesquisa feita pelo Dr. Bryant Myers, que ele é professor e pesquisador cristão, e ele fala sobre a janela 4-14. O que é isso? Dentre dos 4 anos de idade até os 14 anos de idade, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e ele descobriu que 85% das pessoas que tomarão a decisão por Cristo vão fazer nessa janela de 4 a 14. Uau. Então, olha a importância da gente ministrar a palavra de Deus para as crianças. E isso não funciona só você levando o teu filho aos domingos na igreja. Não, é muito pouco. John, se a gente for pensar, 1h30 de culto para eles ali, nada na vida, não é nada. Quando você coloca isso na semana, né, nos desafios que eles têm na escola, tudo. Então, essa informação trouxe dessa experiência com a Isabela, e essa informação que eu aprendi ali no Adai Kids foi, eu preciso evangelizar os meus filhos, eu preciso mostrar para eles quem é Jesus. E como que eu faço isso? É em casa. Não tem outra forma. É através do exemplo, do senta aqui, deixa eu te explicar.
E isso vem na prática ali do dia a dia. E agora vocês são pais, estão casados há 15 anos. 15 anos. 15 Uau. anos, namoram há, desde namoro, 21 vai fazer agora. mais de 20 anos, 21 anos juntos. São pais de adolescentes, né? O mais velho já está aí, né? Agora. Quase Entrando, 13. né? E é extremamente desafiador, né? Vocês manterem essa inspiração ali dentro de casa para filhos de diferentes idades, né? Então, eu queria conectar essa realidade de vocês estarem nessa experiência da vida de maternidade, de paternidade, para perguntar para o Rafa como que você vê essa questão da influência da paternidade na vida dos seus filhos. A aprendizagem que você tem por experiência de ser filho e hoje ser pai. E como que você também pode conectar a revelação da pessoa de Deus como nosso pai. Nós temos seus filhos, assim. Queria muito ouvir qual que é a tua perspectiva como um pai já experiente. Joy, essa questão de ser pai é algo fundamental. Eu posso confessar, eu sempre fui muito grudado na minha mãe. Meu pai sempre trabalhou muito, então eu nunca tive tão próximo a ele assim. E com os meus filhos eu tento fazer diferente, porque eu sei o quão importante isso é. Principalmente a gente tem alguns estudos que falam a importância do pai, principalmente para menina, né, amor? A gente estava conversando esses dias. Isso é fundamental. E é um desafio, John, porque eu preciso, de certa forma, mudar esse exemplo que eu tive, né, e trazer algo diferente para minha casa. Né, e eu acompanhar. E uma das dificuldades que eu tinha, e eu aprendi muito com meu sogro, é você chegar em casa e você desligar, às vezes, a mente do empresário ali. Que você está no dia a dia. E meu sogro faz isso muito bem. A Aline que sempre contou isso e eu aprendi. Você chegou em casa, acabou a empresa. Acabou. É um momento com as crianças. É fácil fazer? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho me desafiado a cada dia a desligar essa chave e ter esse momento com as crianças, que é fundamental, porque de um tempo passa muito rápido. O tempo passa voando. Quando você... Cara, às vezes eu olho pro Gabriel com 12 anos e falo, meu Deus, como ele tá grande. Ontem eu pegava no colo e hoje eu tá com 12 anos, né? E a gente vê o fruto de todo esse ensino, principalmente agora na idade do Gabriel, porque a gente cria, de certa forma, nessa idade mais nova, John, eles dentro de uma bolha, né? Você tem mais controle, Você né? tem controle. A Mariana, sua filha, a gente tá tem dentro um da nossa controle, zona de... mas nem sempre vai ser assim. Eles vão pro liberando, mundo. né? E a gente não vai conseguir a todo momento estar com eles. Então isso é fundamental. O que a gente planta nessa fase dos 4, 14 é fundamental para que quando eles forem lá fora, eles possam ter convicção. E essa perspectiva da paternidade de Deus e a aprendizagem que você tem de ser esse provedor, esse protetor e esse promotor, né? Eu gosto muito de quando eu penso em paternidade, né? Eu sou pai há pouco tempo. Eu entendo que a gente tem esse chamado, né? De proteger. Sim. Nós temos esse chamado de promover. E nós temos esse chamado do outro P que eu... Prover. Prover. Exatamente. Prover, proteger e promover. Como que você vê esse papel? Porque são características de Deus, né? De Deus Pai para nós, né? E a gente tem que estar próximo de Deus para traduzir isso para os nossos filhos, né? Exatamente. A gente precisa estar próximo de Deus. Senão a que gente é não nossa tem maior referência. Senão a gente vai balizar nada, a gente vai ensinar nada para eles. Vai ensinar eles a torcer pro Corinthians, nada contra o Corinthians ali, vamos lá, vai São Paulo, vai Palmeiras. E às vezes a gente ensina muito... É entender essa importância de ser o sacerdote no lar. Né? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. E a gente só aprende isso tendo comunhão com Deus, que é o nosso maior exemplo. Isso é fundamental. E aí puxa toda a história dos devocionais, da comunhão, do lugar secreto, né? Aquele um versículo ao dia, exatamente, né? Mas você manter aquilo ali. Porque as crianças, elas copiam esses padrões. Nós copiamos padrões dos nossos pais. Carregamos isso conosco a nossa vida toda. Sim. Né? Quantas vezes eu já não me vi, às vezes até a Aline falou, nossa, você falou igual a sua mãe. Você fez igual a sua mãe. Eu falei, não percebi, mas eu não gosto que ela faz isso. Mas você fez e não percebeu. E ele fala, você fez igual o teu pai. Eu também falo, né? Então são padrões. Mas é só tendo essa comunhão com Deus que a gente começa a entender um pouco.
e a falhar menos nessa questão de ser esse pai, sabe? Quando você tem esse relacionamento de paternidade com o pai. Assim, para mim é um ponto muito, muito chave essa questão da intenção de consultar a fonte certa. Isso. Porque a gente falou no início, né, que devemos buscar a Deus e ler, meditar a palavra de dia e de noite, que isso é fundamento, faz parte daquilo que Deus fala e libera sobre Josué, e também Davi, no Salmo 1, ele traduz isso de uma forma muito poética sobre esse mesmo princípio, né? E imagina se naquela época fazia sentido o recado de Deus nesse sentido. Cara, para nossa época, teria que ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Assim, pegando emprestado aqui um pouco o versículo, mas quantas coisas, situações não acontecem, quantas emoções nós não somos submetidos, quantos assaltos não são executados na nossa alma, ou quantas distorções de pureza não são nos vendidas, quantas mentiras não são de alguma forma oferecidas. Cara, assim, a vida o dia inteiro. E se a gente não cuidar de voltar para o lugar certo e afinar, a gente vai ter realmente muita dificuldade. Isso para concluir meu pensamento, porque assim, lembrando de Colossenses 3:1, que fala sobre agora que vocês têm um lugar, estão assentados com Cristo, agora que vocês têm esse lugar, setem, configurem, ajustem o coração de vocês para pensar nas coisas do alto. Então, assim, isso me conecta muito com essa questão da vida devocional, porque sim, cremos em Deus, somos salvos, somos filhos, temos um lugar na eternidade. Tá? Isso está definido. Creio em Deus, tem um lugar. Só que isso não garante o setup, o ajuste, a configuração. Então, já que agora você já está assentado com Cristo, é nossa tarefa, nosso trabalho, faz parte da nossa responsabilidade ter essa função de setup, configurar agora para que a gente possa pensar nas coisas do alto. Então, eu acho que isso conecta muito com a vida devocional. Sim. E é o exercício, porque senão a gente vai começar a pensar nas coisas que não são do alto, e aí não precisa ser muito, muito profundo para entender o resultado da vida de alguém que pensa. Tudo começa a partir da construção de uma crença, de um pensamento, de uma declaração, a ação e o resultado. Então, assim, precisa ajustar o pensamento, precisa ajustar esse viés, né? Eu acho que é fundamental também, de essa visão que às vezes a gente tem dos nossos filhos. Hoje eu vejo o Gabriel pequeno, né, a Isabela, o Murilo, só que nas mãos de Deus eu já vejo eles lá na frente com outra perspectiva. São servos de Deus que vão ser usados poderosamente homens por e Deus. mulheres de Deus. Então, aí você começa a entender a responsabilidade que você tem. Uhum. Às vezes a gente olha... ele vai casar com uma mulher. Ele vai casar ele com vai uma mulher. Ele vai ser pai de X. Ele vai ser usado para transformar vidas. Né? E essa base que eu estou trazendo hoje é responsabilidade minha e da minha esposa. Então, a nossa oração é, Senhor, que a gente possa fazer isso com excelência. Mas a gente precisa da sua ajuda, porque o Senhor sabe como a gente é falho. Mas para que ele se torne tudo que o Senhor tem de sonho, tudo de potencial que já está neles, que Deus já colocou neles, é fundamental que eu entenda essa questão da paternidade, da responsabilidade de ser pai, de ser mãe na vida deles. O papel, né? Eu quero trazer um ponto aqui, a Aline, voltando um pouquinho na conversa, né? A Aline estava falando sobre a importância da gente, né, instruir a criança no caminho que deve andar, né? E eu me recordo, me veio a imagem da minha infância, ali por volta de 6 anos. Naquele momento da minha infância, não havia ninguém na minha família que conhecia Jesus, né? E eu não sei se eu posso chamar de sorte, mas próprio Deus fez com que os meus pais me matriculassem numa escola cristã, né? Sem nenhuma referência, né? E me matricularam. E no primeiro dia de aula já ouvi sobre Jesus, né? Histórias, e diariamente comecei a ter contato com a própria Bíblia, porque a escola... ela fazia esse tipo de leitura, né? Esse plano bíblico diário. Então, fui escutando as histórias, todas as histórias da Bíblia eu conheço daquela época, né? Foi o meu primeiro contato. E ali eu fui recebendo e levei para minha mãe,
né? E nessa época, meus pais já estavam numa relação já mais conturbada. Ali na sequência, eles se separaram. Mas eu levei para minha mãe começou a ir para a igreja, veio minha avó. Então, assim, é muito incrível a forma como que... A importância, né, da criança receber a palavra. A gente não sabe o que pode acontecer ali, né? Até porque se não entra a palavra, vai entrar outra coisa. Sim. Vai entrar outra influência. Não existe o neutro, né? Não existe o neutro. Deixar claro que o neutro né? não existe, né? Se não tem a atuação de Jesus, vai ter a atuação de outra coisa. Não tem neutro. Não é uma coisa. Então, eu queria até Exatamente. trazer uma pergunta nesse aspecto para vocês, que são pais de 3 crianças e 2 estão na escola já há um tempo. A gente sabe que, por mais que a gente cuide da nossa bolha, alimente e instrua e faça tudo, quando sai da porta para fora e vai para uma escola, existem outras pessoas com outros conceitos, outras ideologias, e eu gostaria muito de saber de vocês, como que vocês fazem para preservar, né, esse treinamento que vocês fazem com seus filhos, né, que é um treinamento. Sim. Então, como que vocês preservam isso nas crianças? Eu acho que o primeiro ponto é deixar bem claro sempre para as crianças que a nossa casa é um ambiente seguro, onde vocês podem falar aquilo que vocês quiserem. Aqui vocês não vão ser julgados, a gente não vai rir, a gente vai acolher. Então, as crianças sabem que quando elas chegam em casa, elas podem se abrir, elas podem conversar, que não vai ter crítica, não vai ter. Então, nosso lar é um ambiente seguro. Qual que é a importância desse ambiente seguro? Primeiro que a gente sabe o que está acontecendo com eles, né? Quais são os conflitos que eles estão enfrentando, porque eles nos contam. Então, ai menina, não tem nada a ver isso. Ai filha, não, para de chorar, isso é bobeira. Não, nada é bobeira. É um sentimento e ele é validado dentro de casa e acolhido. Então, a gente sempre tem essa conexão com as crianças e sabe o que está acontecendo com eles. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é porque a Bíblia não é só lida, né? A gente procura ensinar na prática, na vida. Então, muitas vezes, até essa semana eu dei risada com o Gabriel, que eu sou muito explosiva, assim, às vezes, né? Às vezes você está na correria do dia a dia e você explode. E aí, hoje ele está mais velho, ele dá risada, tudo. Mas eu tenho mudado esse padrão já há algum tempo, porque eu não quero que ele repita isso, né? Ele também é explosivo. E aí, estava conversando esses dias, eu não sei o que ele fez, que ele sabe que eu não gosto. Aí eu respirei fundo, eu fiz, você viu que eu pratiquei agora, né? Ele já começou a rir e fez, foi domínio próprio, né? Excelente, né? Excelente. Eu falei, foi domínio próprio. O exemplo arrasta. Excelente. Então, assim, é uma forma lúdica, divertida, que a gente está fazendo com que eles vivam a palavra de Deus na prática. Consciência, né? Pura consciência. Outro dia, às vezes eles estão brigando. Mas você não vai fazer nada com ela? Não, hoje eu não vou fazer. E vou ensinar para vocês o princípio da misericórdia. Que legal. Aí senta aqui, sabe, no dia a dia. Cada cena é uma oportunidade. Cada cena é uma oportunidade. É um The Chosen na prática. Exato. Outro dia, aqui. foi muito engraçado. A gente foi viajar e era o dia do aniversário do Gabriel. A gente fez um monte de planejamento, deu tudo errado. Isso é maravilhoso. E ele né, começou... Nossa. amor, chorar. O Rafa errou o caminho. E tinha Nossa, trânsito. Deu sempre tudo. errando o caminho. O Rafa, Dias que tem que começar de novo, né? dias que a gente pode falar, vamos voltar para casa dormir e Dorme, começar acorda. amanhã. Aí, quando a gente chegou no fim lá, deu tudo certo. Eu olhei para ele e falei, Gabriel, você entendeu o que aconteceu? Ele fez, eu entendi. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei, filho, no fim deu tudo certo e melhor do que a gente planejou. Uau. Então, é essa consciência de que a palavra de Deus não é aquele livro que a gente lê no culto, mas a palavra de Deus é aplicada na vida. Isso faz com que seja inculcado neles os princípios. Quando eles saem para fora de casa, ele vai entender e vai conseguir viver na prática isso. Porque o desafio é o dia a dia. E eles trazem essas informações de fora? Tipo, Trazem. mãe, você me falando isso ensinou aqui. aqui, mas eu vi que na escola aconteceu isso, meu amigo falou isso. Eles Trazem muito. É muito engraçado. Esses dias a Isabela, a gente tem alguma coisa em casa, a gente vai orar. Vamos orar. Eu quero isso. Então, você vai orar para conseguir. A gente tem a capacidade, a possibilidade de dar para eles, mas ele vai orar, ele vai pedir a Deus.
Ou coisa simples. Eu queria tanto fazer. Filho, vai perguntar para Deus, vai orar, vai perguntar. Sabe, são coisas pequenas que a gente vai discipulando ali no dia a dia. A Isabela outro dia chegou, mamãe, minha amiga estava doente. E eu orei por ela, para ela ser curada. Eu falei, glória a Deus. Outro dia, os meus pais da minha amiga estavam divorciados. E eu fui, conversei com ela, fiz uma oração. Ela estava triste, né? Estava triste. Tava triste. É isso. Outro dia, a mãe de uma amiguinha me ligou. Aline, a Isabela veio dormir aqui, ela trouxe a Bíblia. E elas leram a Bíblia antes de dormir. Eu falei, você entende? Uau, que lindo. Nós fomos criados de uma forma que hoje não dá mais para criar as crianças, porque o mundo mudou, né? Então, hoje eu preciso explicar para eles o que eu estou ensinando, eu preciso explicar. E eu e o Rafa, a gente não procura dizer assim, domingo é dia do Senhor, mas a gente não vai na igreja porque nós somos obrigados a ir. Nós vamos na igreja porque é tão bom servir a Deus. Nós amamos. Nós amamos servir a Deus. Crianças é bom demais servir a Deus. Jesus é lindo, não é? Deixa de forma leve, né? Exato. Deus é bom. Tudo vem dele, tudo é para ele. Nós vamos servir a Deus, tá bom? Tá bom. Então eles vão na igreja felizes da vida. A gente não tem aquela discussão assim, não quero ir amanhã, mamãe. Não quero, tô cansado. Não tem esse tipo de discussão. E a gente fica até surpreso, né? Sim. Mas isso é fruto daquilo que a gente tem aplicado dentro de casa. É porque assim, o contexto lá fora da vida vai trazer informações, vai trazer comida, no sentido assim. Sim. Mas se a criança sai de casa, pelo que eu estou ouvindo de vocês, né, alimentada, Exato. cara, se você... A gente, antes de entrar nessa gravação, comeu um conosco ali, né? Um conosquinho ali. Comemos um conosco. Pô, um pão de queijo com um suquinho, um café. Cara, tá tudo bem. Sim. Tô alimentado. É isso aí. Não preciso, acho que isso é um princípio básico. Mas, cara, a vida com Deus é assim. Você se alimentou. Sim. Eu falo para eles, né? Eu falo, crianças... Vai ser oferecido a você e você vai dizer... Exatamente. Não é assim que eu vi lá em casa. Eu falei, não larguem Jesus por nada. A gente costuma falar, né? Não larguem Jesus por nada. Porque nada que o mundo vai oferecer vai ser melhor do que estar na presença dele. Uau. Só que a gente precisa mostrar isso. Mostrar isso na prática. É sentar... A gente faz um momento de culto, de louvor. O Rafa toca, a gente canta. Eles sentem a presença de Deus. É mostrar para eles que servir a Deus é bom demais. O Murilinho tá detonando meu piano. Já nem ligo mais. Louvar a Deus é bom demais. Então, assim, se você alimenta em casa, o mundo não atrai. Pode até gerar uma curiosidade, tá? Sim. A gente não tem que... Não dá para ser... Sim. É humano. Mas ele vai olhar e falar, não troco o que eu tenho por Ele consegue tomar uma decisão mais consciente. Exato. Mais Você livre, habilita a criança a tomar uma decisão, poder de escolha. Isso a gente sempre fala para eles. Hoje eu vejo meus filhos trazerem assuntos para mim e para a Aline que na minha época eu nunca levaria para os meus pais. Sim. Porque talvez eu não tinha essa confiança. O Gabriel ele foi recentemente para um... como é que fala? Tipo um summer camp. É um acampamento de basquete física. Exatamente. Só que é um pessoal que não é da igreja, fora da bolha. Saiu. Né? E a gente falando com ele pelo telefone, a gente percebeu que ele estava meio angustiado. Nosso coração, até falei para a Aline, eu vou lá buscar o Gabriel. A Aline falou, não, a gente está criando um homem, deixa ele viver as experiências dele. Esses dias eu dentro do carro com ele, ele começou a contar para mim o que incomodou ele. E eu vendo o nível de maturidade do meu filho falando comigo, alguns assuntos até pesados, eu falei, uau, eu nunca faria isso. Né, mesa, né? Mas é esse ambiente muito de confiança, seguro. Pai, tá tudo bem. Confio, tá tudo bem. E a gente recebeu e falou, filho... Aí eu já acabo compartilhando, na época do papai não era tão ruim assim, mas que bom que você tomou dessa forma. É um ambiente livre de crítica, sabe? Isso, exatamente. Um ambiente onde ele não vai ser criticado, ele vai ser acolhido. Porque as crianças sofrem, os adolescentes sofrem. Para nós que somos adultos, a gente vai olhar e falar, nossa, ele tá sofrendo porque a amiga não falou com ela hoje? Tá sofrendo. E no nível enorme, né? E ele precisa entender assim, Deus está vendo o teu sofrimento. Então, se dobra o seu joelho e fala com ele. O Gabriel estava em crise esses dias com... mas eu não fiz isso. Tá certo eu não fazer isso? Tá tudo bem eu não conseguir fazer isso? Eu falei, Gabriel, tá tudo ótimo. Porque Deus sabe do teu coração. Quem te acusa é o diabo. Deus não te acusa. Quem te acolhe é Deus. É essa paternidade. E aí, lembrei agora, antes da gente vir para cá, essa semana a gente estava se preparando e eu, meditando em tudo isso que a gente ia conversar aqui, eu falei, me gerou uma dúvida. Eu cheguei para eles ontem e falei, crianças, amanhã a gente vai gravar algo assim, assim, assim. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês aprenderam com a mamãe e com o papai que legal. sobre Deus? Aí eles fizeram, os dois juntos, tudo. Que lindo, aí eu falei, mas tudo o quê? A Isabela, a gente aprendeu que a gente tem que ser gentil,
que a gente tem que falar a palavra de Deus, que a gente tem que acolher as pessoas. E o Gabriel virou para mim e fez: você me ensinou que Deus é pai. Uau. Eu falei: Uau. Ele fez: Valeu, obrigado, amor. mamãe. Uau. Obrigado, mamãe. E é um pai que não acusa, é um pai que não critica, é um pai que não coloca um jugo pesado. É um pai que fala: tô aqui para te ajudar no que você precisar, para te acolher, para te ensinar, corrigir, mas eu tô aqui. Cara, isso pra mim foi... E o nível de maturidade deles Uau. é tão alto que a gente fica espantado. Às vezes o Gabriel fala assim: papai, eu preciso conversar com você. Rapaz, já dá até um frio na barriga já. Com a pauta. Não, qual é a pauta que o meu filho mais velho vai Quando trazer ele fala pra assim, mim, já né? dá um frio na barriga, porque... O filho adolescente chama pra conversar e fala: qual é a pauta, né? Eu estava conversando com o Joe ontem. Imagino, a cara. gente estava lendo algumas pesquisas e muito do que vocês estão falando, né? Eu estou associando aqui ao que eu li. Uma grande porcentagem dos adolescentes determinam qual tipo de assunto que eles vão abordar com os pais e qual tipo de assunto que eles vão Consultar abordar com a os internet, amigos. com os amigos. E com a internet. Isso é triste. Então, assim... Seleciona o tema, né? Inclusive temas relacionados à vida, a Deus, são os pais, e sexualidade, por exemplo, são os amigos que orientam. Então, isso é muito alinhamento. preocupante, né? Porque Isso. tudo deveria... A família deve abordar tudo, Sim. né? Isso é a base de tudo, né? Mas isso é muito provável porque os pais não estão construindo esse caminho, né? Então, assim, Esse ambiente seguro, né? Pra trazer para prática aqui para quem está nos ouvindo, pais que estão nos assistindo, como que vocês podem dar um conselho prático para esses pais construírem essa avenida da confiança, né? O que vocês podem dar de dica para quem está A assistindo? gente fala que o maior desafio de ser pai e mãe não é prover, porque a gente investe muito tempo trabalhando para prover aquilo que os filhos precisam. Só que não é esse o desafio. O desafio é você educar. Eu falo, né, costumo dizer para o Rafa, para minha família, que eu estou educando um homem. Um homem que vai ser pai, que vai fazer a diferença no mundo. E não é fácil educar um homem, né? É muito desafiador. Só que, e aí ele precisa entender, e eu acho que isso é importante a gente falar, no relacionamento de pai e filho, quando a gente fala de paternidade, você tem os seus direitos, mas você tem os seus deveres também. Então, lá em casa, eles compreendem que, como filhos, nós não estamos aqui para servi-los, mas eles também têm a parcela, né, de participação na nossa rotina, na nossa família. Eu falo para eles: crianças, nós somos um time. A gente também fala essa frase. Nós somos um time. Essa é a melhor frase. E um time está jogando Cara, jogando num junto. objetivo comum para todo mundo vencer. É isso. Quando um vence, todo mundo vence. É isso. Só que num time, todo mundo tem as suas tarefas e funções. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que os pais estão servindo os filhos e eles estão crescendo sem noção nenhuma dos seus deveres na família, na sociedade. Protegem demais. Exatamente. Nós temos condições de prover muitas coisas para os nossos filhos, mas a gente não dá tudo o que eles querem. Eles não podem ter. Eles não podem ter tudo o que eles querem porque a noção de deveres dele vai ser totalmente apagada. Né? Então, a questão da paternidade é: o meu pai vai estar aqui, mas eu também tenho uma responsabilidade com o meu pai, com a minha família. Né? O Gabriel sabe que, por ser o irmão mais velho, é lógico que eu não vou colocar um peso em cima Tem dele. uma função ali, né? Ele tem uma função ali. Né? Filho, eu não estou aqui, estou fazendo alguma coisa, você pode olhar o seu irmão, ele vai olhar o irmão dele. Ah, mas eu estou jogando. Então, mas agora eu preciso muito da sua ajuda. Você consegue parar? Tá bom. Ele vai e para e olha o irmão Deu dele. clareza na missão. E isso são coisas que a gente vai trabalhando no dia a dia, né? Então, ter essa noção que na família todos têm o seu papel, sua função, é muito importante. E aí, o caminho fica aberto, né? O caminho fica aberto. Porque a gente estreita a relação com os filhos. Porque quando a gente tem esse relacionamento, esse caminho aberto, os deveres também dos pais, né? Os pais acabam expondo também, de uma certa forma, a vulnerabilidade. Né? Porque O segredo, né? pai e mãe não é perfeito. O que a gente tinha no passado é... Minha mãe falava, mas por quê? Porque a mãe falou, tá falado. Que frase perigosa. Muito perigoso. Né? Hoje... Mas por quê, filho? Porque assim. Ele fala assim: você pode me explicar o porquê? Vocês viram? Posso. Posso. Claro, será um prazer. Prazer. Eu estou aqui para te servir também. E eu explico para ele. Eu falo: por causa disso, disso, disso. Tá bom. Então, quando eles
olham pra gente, que também nós temos as nossas vulnerabilidades, o caminho fica aberto. Outra coisa também que eu acho extremamente importante é o reconhecer quando pai e mãe erram e pedir desculpa. Sabe quando você passa do ponto, quando você extrapola, quando você chegar pro teu filho e falar, filho, né, respira, deixa o momento abaixar. Eu olho pro Rafa, você deu uma exagerada aí, ele olha pra mim. Saiu da casinha. Já aconteceu isso, Rafa? É a mesma coisa Ele que a vira pra pastora mim. Laura tem com o marido dela, que a gente assistiu Do da casinha, semana né? passada. Ele olha pra mim e fala, nossa, você viu o jeito que você Passei falou? da linha. Eu sei, eu só tô Esse respirando. lugar de conserto É isso. precisa ser enaltecido. Precisa. Quantas vezes Não eu não é cheguei? vergonhoso, menor. De forma alguma. É lindo. Filho, me perdoa. Você Eu abre o errei. caminho, você deixa o caminho aberto. Então não tem como ele fugir, não tem como ele selecionar o assunto, porque o caminho está aberto. Que legal. Eu chegar para ele e falar, filho, eu fui longe demais, eu não devia ter falado isso, eu exagerei. Ele fala para mim, tá bom, mamãe, te perdoa, mas eu também pisei na bola. E a gente se abraça e tá tudo E certo, normalmente vem sabe? com um abraço esse momento, né? Vem com aquele abraço gostoso que você fala, nossa. Demais. A última pergunta para a gente ir para as nossas considerações finais desse episódio. A gente quer desenvolver ainda um pouco mais, mas a gente quer também agradecer vocês que estão assistindo até agora. Obrigado por estarem com a gente nesse episódio, nosso segundo episódio de Família na Mesa. Estamos recebendo, né, vocês com a gente. Estamos animados porque domingo que vem tem novos episódios. Então continua com a gente, se inscreve, cria tua expectativa, porque a gente vai ainda cavar e desenvolver muito mais assuntos para trazermos esse tema, família na mesa. Eu quero perguntar para vocês, para entender um ponto aqui em relação a como que isso, a vida espiritual, o fato das pessoas não desenvolverem a vida espiritual na prática, qual o impacto que isso tem na vida social? Nós temos uma vida social que está aí acontecendo e nós temos famílias e pessoas que não estão colocando devida importância na vida espiritual. Cara, como que vocês veem o impacto disso? Rafa, o que você vê? Qual que é o impacto você vê no trabalho de alguém que você vê, cara, esse cara aqui não busca Deus. Olha como ele traz, olha como ele responde. E, enfim, na vida social como um todo, na sociedade, É né? um pouco desse caos que a gente vive, né? A gente vê o efeito disso na sociedade. Na correria que na você mencionou, né? intolerância das pessoas, né? Nessa correria, enfim. Isso é fundamental, cara. A gente ter esse momento com Deus para que a sociedade seja transformada. Se não tivesse impacto, mas acho que até a Aline pode complementar um pouco em relação a isso que a gente veio conversando no caminho também. Né? Eu acho que o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não é por acaso, obviamente. O Senhor nos deu porque o amar a Deus, ele muda a nossa perspectiva do mundo. Amar a Deus acima de todas as coisas e logo em seguida amar o próximo como a nós mesmos, desenvolve em nós uma questão da espiritualidade que é muito poderosa. Quando eu amo a Deus, eu começo a enxergar o mundo de outro modo. Uhum. Quando eu amo o outro como a mim mesmo, eu estou exercendo o respeito, eu estou falando para aquela pessoa que eu me importo com ela, que ela tem que ela está sendo vista, né? Que ela é importante. E é exatamente o que Jesus fazia no ministério dele. Ele tinha sua vida de devoção a Deus, ele estava aqui para cumprir uma missão e foi enviado pelo Pai para trazer salvação à humanidade. E isso refletia no cuidado que ele tinha com as pessoas. Uhum. Então, ele servia quem fosse, ele ajudava quem fosse. E estava ali disposto a servir. Então, quando a gente pensa na espiritualidade e no impacto disso, é justamente esse cuidado com o outro. Uau. Que reflete no nosso dia a dia de todas as formas. Eu gravei até um vídeo sobre isso. O Gabriel chegou em casa e falou assim, eu tenho um amigo que é cristão, só que tem um outro amigo que não é. E ele começou a falar hoje na sala que o menino estava errado, que ele não tinha que adorar, que ele não tinha que fazer, e começou a criticar o amigo. Eu falei, é mesmo? E o que você acha sobre isso? Ele fez, eu acho que é errado. Mas por que você acha que é errado? Porque ele não foi gentil. Olha. Com um amigo dele. Você entende? Verdade como sem amor. Exatamente. A espiritualidade dele, quando está alinhada, ele consegue identificar... A lei pura, né? Exatamente. A falta de amor. E eu acho que é isso que o mundo sofre quando há uma falta de espiritualidade, de amor. Isso aí. Sabe? E aí eu virei para ele e falei, e aí, o que você faria?
Não, eu não falei nada. Eu falei para ele que não era assim, que Jesus ama todos, que ele podia orar a Deus, mesmo não sendo da minha igreja, tudo. Eu falei, é isso. É isso. As crianças, os adultos, né, o mundo precisa entender que o amar a Deus acima de todas as coisas muda a minha perspectiva, porque eu olho o próximo como a Reflete mim no mesmo. próximo. Exato. Precisa ter... Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Eu olhar para o outro e falar, a gente não concorda, mas tá tudo certo, a gente vai caminhar junto, eu amo a tua vida. Eu falei para ele, filho, se não tiver respeito... Você fecha a porta. Exatamente. Porta Você fechada. nunca vai conseguir mostrar como Jesus é bom. Se não houver o amor, você nunca vai conseguir mostrar para os seus amigos que aquilo que você acredita e vive é bom demais. Ele fez, é verdade. Então, a falta de espiritualidade faz com que a gente se afaste do outro. Porque eu não consigo enxergar o outro, né, como alguém que pode estar aqui caminhando comigo. Eu enxergo o outro como um atrapalho, como, sabe, uma perturbação. E Jesus fala, não. Igual. Não. Essa frase sua me fez pensar em algo assim. A falta da espiritualidade nos faz desenvolver mais a individualidade, Isso. né, no sentido do egocêntrico. Isso aí. Isso. E o desenvolvimento da maturidade me faz ser mais servil, mais humano, mais pro outro. Isso. Acho que é uma Servil, grande isso baliza, né? Como é que tá a minha temperatura espiritual aí? Entrando em 2024, quero desenvolver a minha vida espiritual para esse ano. Como é que você tá? Sua agenda, ela é mais pra cá Isso. ou mais pra lá? Aquilo que você realmente deseja e quer é mais pra você? Ou tem um outro aí? Então, isso pode te ajudar muito a entender A gente vê as o pessoas status, né? muito hoje assim, né? E cada vez que se aproxima de Deus, Deus vai te chamar pra fora. Pra Pro fora. outro. Pra servir. Menos você. É isso aí. Porque ele fez isso, né? É isso aí. Jesus Ele fez serviu. isso, né? Jesus veio a esse mundo para nos mostrar o amor do Pai através do serviço, do servir. E aí a gente quer mudar o mundo com as palavras, no discurso. Não muda nada. Não muda nada, exatamente. nada. Talvez E aí até o servir piora. começa dentro de casa. Não tem neutro, né? Não tem outro. Se não existe neutro, se eu não tô melhorando. Exatamente. isso. O John, só puxando um pouquinho o assunto, os nossos devocionais começam no nosso momento de mesa. E hoje a família perdeu Sim. muito isso. Eu só queria puxar antes de Sim. terminar para não perder esse foco. Algum tempo atrás, eu e a Aline, a gente olhando e cada um no celular na mesa. Isso é muito comum na família brasileira, no mundo inteiro. Então Muito você vê comum. as crianças hoje comendo, cada um com o seu celular, conversando com outras pessoas, e o momento de mesa, que é tão importante para a família, Passando. está praticamente extinguido, se você for ver bem, né? E uma das primeiras coisas que nós fizemos nós vamos parar com o celular. Sentamos na mesa, é o nosso momento de olhar um para o outro, como é que foi o seu dia, como é que foi a escola. Papai trabalhou bastante, hoje mamãe está cansada, domingo nós vamos no culto, quais são as expectativas. Esse momento é fundamental. O nosso devocional começa ali. Isso prepara o caminho para todo o restante. Então eu queria deixar um alerta para você olhar para dentro da sua casa hoje, o seu momento de mesa com a sua família. Se o celular está tirando esse momento, tire isso agora, muda isso agora. Sim. Né? Isso Então, tá esse é um alerta que eu sugando- queria deixar, sabe, gente? Isso está sugando a saúde da família, sabe? E é um momento fundamental. A gente passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, é um momento que você tem para estar com seus filhos. Que são as pessoas mais importantes da sua vida, Exatamente. né? E você gasta esse tempo com uma distração. É o momento que eu tenho para ouvir minha esposa, falar o que Deus falou no Pra secreto dela, servi-la. para servi-la. Isso. Tá Acho tudo que a interligado. importância também de identificar quais são as distrações, né? Exato. Porque Essa é uma delas. hoje é o Pra celular. eliminar, você tem que identificar, né? Daqui um É. tempo vai ser o óculos virtual, daqui a pouco vai ser É outra isso aí. coisa. E a gente Exatamente. precisa ter o olhar muito sensível e atento a essas inferências que vêm de fora para poder ir limpando, né? E mantendo e preservando ali o jardim de casa. Sim. O jardim é uma palavra muito boa, né? Me conecta com a pureza, né? Assim, tem que guardar o jardim. Tem que guardar. E o tempo passa, gente. Tem que guardar o Minha jardim. maior crise hoje, que eu fiz Tem que guardar o 40 anos agora no mês de novembro,
que assim, até alguns dias atrás eu tava com 18, 19, 20. Aí você foi generoso, E né? o tempo passa. Um tempo atrás. Dias atrás. Tô com 40, uns dias atrás eu tava com 18. O que aconteceu? Não, né? mas a questão é que passa tão rápido, John. E eu falo alguns dias porque, cara, às vezes a gente... Brasil foi tetra, foi penta. Aconteceram algumas coisas, né? Aí Poucas olhando hoje eu falo ocasiões. assim, metade da minha vida, se tudo der certo, né? Já Passou, já foi. E aí, o que eu construí? Né? Será que eu tenho sido um bom pai? Tenho sido um bom pastor? E o tempo, depois que passa, você não recupera mais, John. Já era. Muito forte. Isso É muito isso. Considerações finais. É isso. Vamos agradecer vocês por esse episódio incrível. A gente tá muito feliz. Aprendemos bastante com vocês. Considerações finais. Como foi para vocês participar desse bate-papo? O que vocês deixam para nossa Uma audiência? aí? mensagem também para a final pra nossa audiência quem relacionada tá a esse assistindo. tema. Aquilo que está no coração de vocês também. Sim. Família é o projeto mais lindo de Deus. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, não desista da sua família. Boa. Se for preciso, mude as práticas que você está fazendo dentro de casa. Reconheça aquilo que você está fazendo de errado. Não tem problema mãe errar, não tem problema pai errar, porque nós vamos errar a todo momento. Os filhos crescem, o casamento muda de fase, a vida muda de estação. Então, os ajustes são necessários a todo momento. Todo momento. Então, reconheça aquilo que precisa ser feito. Converse com seu marido, fala, vamos mudar? Vamos melhorar? Comunicação. Comunicação é essencial. E mude. Não desista da tua família. O seu filho tem jeito, a sua filha tem jeito, o seu casamento tem jeito. Se você tiver decidida a sentar e falar, e aí? Vamos cuidar desse projeto lindo que Deus nos deu? O Senhor vai ajudar, o Senhor vai direcionar. Busque dele, que é a fonte de vida, que é a fonte de sabedoria, né? A inspiração para poder mudar. Mas se eu pudesse fechar esse episódio aqui hoje, não desista da tua família. Quantas vezes a gente já teve que realinhar a rota? Quantas vezes a gente já teve que mudar de posturas e atitudes? Muitas. Quantas vezes a gente já não pediu perdão para o outro? Né? A questão é, se nós entendemos que foi Deus que preparou a nossa família, a nossa união, a gente não vai desistir dela. A gente não vai desistir. Nós vamos fazer o que for preciso para que esse projeto dê certo. Então, a mensagem Isso só é nos essa. tornou mais fortes, Sim. né? E eu posso dizer, mais uma vez, mais uma declaração à minha esposa. Eu amo ela muito mais hoje do que quando eu a conheci. E esse amor só aumenta. Quando você constrói isso com respeito, essa questão de feedback, alinhar a comunicação. Às vezes você engolir ali o ego e falar, amor, onde eu tô errando? Às vezes alguns pontos que você fala assim, nossa, eu nem imaginava. Tá bom, é difícil ouvir isso, talvez eu não esteja aceitando, mas você está enxergando isso. Porque eu te amo, eu vou mudar e eu vou procurar ser melhor. É isso aí. É isso. É isso, cara. Família é um time. Quando um perde, todo o time perde. Não tem competição entre a família. Então, todo mundo precisa ganhar. Então, a gente vai olhar um pro outro e vai falar, e aí? Bora vencer esse jogo? Bora vencer. É isso. Um defende, o outro ataca, o outro Não, cai no não chão, podemos vai. deixar de agradecer e dizer quanto a gente se sente honrado por receber Sim, vocês aqui no sim. Família na Mesa, nosso segundo Sim. episódio. A gente É tá uma muito história feliz. linda que a gente está construindo, né, amor? Que privilégio, né? Ouvir É um privilégio. pessoas que estão Esse é o segundo episódio em e assim, etapas diferentes da já vida. aprendi muita coisa, assim, muito. E será que o muito pessoal de edificante. casa aprendeu, tá gostando? Tem que comentar pra gente saber, né? Tem que fazer aquele comentário, dizer, pô, isso aqui foi muito legal, aprendi isso no episódio de hoje. Obrigado pela iniciativa do Família na Mesa. Pode perguntar, deixar Faz uma sugestão, pergunta, uma sugestão de tema. dicas, exato. Tá tudo muito disponível, muito aberto para que a gente possa construir esse lugar, né? Mas não dá para encerrar o episódio sem o bônus. Tem que contar a história do Príncipe da Montanha. Vai ser jogo rápido. Eu e o Rafa, nós nos conhecemos. O Rafa é um atleta amador. O cara corre todo dia, anda, corre, já pedalou. Enfim, um cara muito dedicado que é uma inspiração para mim na disciplina. E eu preciso trabalhar a disciplina. Minha esposa sabe disso. Ela é expert em disciplina, eu não sou. E aí eu coloquei, cara, esse ano eu vou desenvolver a disciplina. Eu vou imputar essa palavra para mim. E aí eu falei, pô, Medina, eu vou colar no Medina. E, cara, ele corre todo dia. E ele sai, ele faz lá, ele tem o Strava. O cara é destravado no Strava. O cara corre pra 5 horas da caralho, manhã. Impressionante. E aí, esses dias ele me chamou pra acompanhar ele na caminhada da manhã Uma do leve sábado. caminhada. Saí de casa às 5 da manhã pra chegar na casa dele
7h20. Então, você já viu aí, né? O esforço da disciplina que eu estou fazendo. Parabéns, cara. Sendo que um dia anterior, eu tinha treinado perna com o personal pela primeira vez na vida. Então, assim, calma aí. Meu Deus. Vamos dar um background, assim. Treinar com o personal é uma coisa. Treinar perna com o personal pela primeira vez na vida e o personal simplesmente desconsiderar o teu histórico e botar pra moer, irmão. E aí eu vou encontro o Medina, cara, acabei de correr. Quantos quilômetros você tinha corrido antes de eu chegar? 9. Tinha corrido 9 e 10. Uau. Ah, vai ser uma caminhada leve. Irmão, começou a chover e barro. E tava o pai da Aline também e Raiz. outras pessoas. Raiz. Uma coisa de verdade, assim, puxada. No final das contas, pra encerrar a história, foram 10 quilômetros. Subiu montanha, subiu mato. Sem água. Só que assim, eu estava... 5 da manhã você estava descansando, correto? Então eu saí de casa sem café da manhã. Meu Em jejum. Deus. Dirigi X quilômetros de 2 horas de viagem para chegar na casa dele. Pra correr. Beleza? Só que, cara, assim, não acabava a caminhada. A caminhada sobe montanha, desce montanha. E ele elegante, de mochilinha, todo executivo, equipado e tal. Caraca, teve uma hora que me deu uma secura na garganta. Eu com uma sede, eu com fome, eu falei, cara, vou desmaiar, as pernas já murchando. Cara, o pai da Aline lá na frente, Maurão voando, o outro lá, o Roger, pô, caminhando. Cara, e eu assim, cansado realmente, e com sede, a boca seca, eu falei, cara, que sede, cara, quando eu olho pro lado. Tá o príncipe da montanha. Deu uma mexida de cabelo assim, desbloqueou um canudo colorido aqui, ó, na mochilinha. Puxou um líquido fluorescente. Eu falei, caraca, que vontade de tomar esse Gatorade. E assim, cara, não me ofereceu, né? Oh, meu Deus. Óbvio, senão a gente não estaria contando essa história aqui. Não que ele me ofereceu o canudinho, né? Também ia ser uma cena muito estranha na montanha, ele me ofereceu um canudinho. Verdade. Mas enfim, cara, saí de casa às 5 da manhã, a gente sentou na padaria às 11 da manhã pra comer um pão com requeijão que foi maravilhoso. O melhor pão, Mas, né? cara, que sede. Nossa, eu tô com sede até agora, só de contar isso. Porque foi puxado, cara. Mas o legal, eu fiz até o final, Parabéns, João. caminhei. Foi um orgulho. Foi legal. aquele No dia seguinte, né, fui correr, Foi. choveu, Eu fui vi. correr e pá, hoje fui treinar. Foi. Então, Isso aí. Muito gente, focado. continua comigo aí. Disciplina Vai e dar constância. certo. É isso aí. Família na mesa também Família é na isso. mesa né? também é Isso sobre aí. melhorar Disciplina. as áreas da vida que estão É isso. É isso em aí. xeque. Mas é isso, amor. Família na montanha também. Família na montanha. Logo mais. Próxima Gente, série. Logo mais, o Logo próximo mais. episódio. Sério aí, vamos levar o estúdio aqui pra Na montanha. montanha. Mas é isso, gente. Não podia deixar de contar essa história. Né? Do Tamo canudinho. junto. A gente providencia uma lição aí na próxima, uma garrafinha pros convidados de primeira Tá viagem. reservado já pra você. Uma mochilinha pra Cara, você. eu vou comprar essa mochila. Me acompanha no Instagram lá. Eu vou comprar essa Não mochilinha. precisa, tem uma lá já Essa separada pra encaixadinha. você. Mano, parece uma tartaruga ninja. Mano, legal o negócio. Não é mochila de trabalho, mochila de colégio. Mochila de corredor, montanha, de velho. príncipe da montanha. Esse- Cara, é coladinho. Cara, é uma coisa interessante. Coisa Com linda. canudinho, amor. Dois ladinhos, assim, ó. Eu não sei nem o que tem ali dentro, cara, mas é chique, velho. Muito legal. Tô animado. Gente, é isso. Mais um Muito episódio bom. de Família na Mesa. Obrigado vocês que assistiram. Obrigada Obrigado a toda a todos. equipe que Obrigada trabalhou a vocês. aqui para que esse episódio acontecesse. Meu amor, Obrigada, amor. tem que ter um momento de ternura. Um beijinho, né? Te amo. Aline, Rafa, obrigado pela presença de vocês. Gente, obrigada. Foi uma Obrigada. honra. Satisfação. Prazer, obrigado Foi mesmo. incrível. Até o próximo episódio. Até. Nos vemos domingo, 8 da manhã. Próximo episódio. Tchau, tchau.